Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, através da mediunidade de Chico Xavier, a história de hoje intitulada A Caridade Desconhecida. Numa reunião em casa de Pedro, o assunto versava sobre a beneficência e todos faziam seus comentários. A preocupação maior era com a dificuldade da prática da caridade, de se fazer o bem sem recursos, sem condições financeiras. Todos comentavam, expunham seus pensamentos, e um dos membros do grupo comentou da sua preocupação com relação a isso, pois que ele próprio não tinha condições, não tinha recursos, o seu salário não lhe permitia tirar algum, já que tinha família, e certamente não teria condições de atender aos necessitados do caminho. E preocupado com isso, citou alguns dos nomes das pessoas que poderiam fazê-lo. Para ele, somente os poderosos da terra, só aqueles que tinham muitos recursos financeiros, que tinham muitas condições, é que poderiam atender a essa tarefa. Jesus, tomando a palavra, contou que havia um homem que havia sido convocado pelos benfeitores espirituais a praticar a caridade, a fazer o bem. No entanto, este vivia uma situação semelhante àquela que havia sido colocada naquela reunião. Também, por sua vez, não tinha recursos, tinha uma família, muitos filhos, e ele se sentia muito triste, porque não tinha possibilidades de atender aos famintos, de atender aqueles que lhe solicitavam pão. Porém, sendo convocado à prática do bem e não podendo praticar a caridade dessa forma, pensou que poderia fazê-la promovendo o bem e atacando o mal. E assim, a partir de então, começou a cumprir a sua tarefa diante da problemática que lhe surgia no dia a dia. Quando alguém trazia alguma maledicência, tratava de desfazê-la, defendendo as pessoas que eram citadas, apresentando o lado bom dessas pessoas, para impedir que a maledicência tivesse continuidade. Da mesma forma, com relação à calúnia, trabalhava seguro, ajudando a frear aquele quadro, de maneira que não prejudicasse a ninguém. Quando era ofendido, quando era maltratado,
Pensava de que aquela pessoa que o magoava estava enferma e continuava a tratá-la tão bem quanto antes, não mudando a sua postura. A sua preocupação com o bem era tanta que chegava mesmo a tirar as pedras do caminho, das ruas, para impedir que alguém viesse a se machucar. E assim, fazendo bem à sua maneira, chegou ao termo de sua vida e, retornando à pátria espiritual, se viu diante do julgamento divino, muito preocupado com a sua condição, até mesmo temeroso, foi surpreendido com o improvisado e brilhante diadema que lhe foi colocado à cabeça. Muito emocionado, quis saber o porquê, já que ele não tinha feito nada. E foi dito a ele que ele fez tudo aquilo que podia, que ele trabalhou para que o bem se estabelecesse e que o mal não tivesse forças. E assim, o Mestre Jesus concluiu a sua fala, dizendo que todos nós podemos fazer, trabalhar no bem, porque esse sim é o caminho da libertação espiritual. Muitas vezes, por nossa vez, de nossa parte, somos convocados também à prática do bem e da caridade. Mas, diante das dificuldades financeiras, recuamos, adiamos a nossa tarefa para mais adiante. Quem sabe um dia eu tenha condições, pensando única e exclusivamente que o bem esteja relacionado às condições financeiras. Mas podemos ouvir um amigo que sofre, dizer-lhe algumas palavras de conforto, agir como esse trabalhador, impedindo que o mal se espalhe, preocupar-nos única e exclusivamente em que o bem se estabeleça e ajudarmos a nossa maneira, com a paciência, com a boa vontade, não pensar somente em dar coisas, mas dar-se com o seu potencial, ajudar o seu semelhante, que muitas vezes são trazidos à sua presença, para que ele possa interceder, contribuindo em seu favor. Porque assim é a vida. Nós continuamos a nossa jornada rumo ao topo, através da nossa caminhada muito difícil, ajudando e sendo ajudados para atingirmos a plenitude. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, esteja sempre presente em nossos corações.